Olá, eu sou o professor Felipe e sejam bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos sobre condições e fórmulas matemáticas. Hoje, nós vamos fazer uma junção sobre esses temas, trabalhando com média aritmética. Vamos iniciar contextualizando. O que seria a média aritmética? Ela é uma medida de soma de valores dividido pela quantidade de valores, como vocês podem observar na seguinte fórmula, que geralmente é representada por esse símbolo. Na próxima imagem vai ficar mais claro. Suponhamos que eu vou calcular a média de idade de um grupo de 8 amigos. Tá bom? Então imagine que os amigos eles possuíam as seguintes idades: 13 anos, 16 anos, 15 anos, 17 anos e assim sucessivamente. Então, nessa parte aqui de cima, fica claro que são os valores a serem somados. Na parte de baixo, fica a quantidade de elementos. Note que acima possui 8 elementos, tá? Então, esses 8 elementos eles serão somados entre si e depois ele será dividido pela quantidade de elementos, ok? Essa soma, já podemos ver que resultou em 120, que foi dividido pela quantidade de elementos, que é 8, e resultou em 15 anos, tá? Então, 15 é a média aritmética simples de idade desses amigos. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um algoritmo capaz de calcular a média aritmética simples das notas de um aluno, ok? De um estudante. Então, vamos lá. Vou fechar aqui a imagem. Você já sabe o que fazer. Abrir o seu programa do Pascalzinho. Ok. Aquela configuração inicial que eu sempre uso nas aulas. Vou aumentar a fonte e melhorar aqui a exibição com o estilo Dark, ok? Bom, nós vamos trabalhar com variáveis, professor? Sim, né? Nós vamos precisar alocar um espaço na memória. Então, eu já vou iniciar declarando as variáveis, ok? Quantas variáveis serão precisas? Bom, vamos imaginar, né, um ambiente real em que o aluno ele passa por 4 unidades, né, para então obter uma aprovação. Então, eu vou precisar das 4 notas do aluno e também do resultado, que será a média. Então, eu vou declarar aqui N1, que é a primeira nota, N2, N3 e N4. Lembrem que eu vou precisar também armazenar a média, e no caso será o resultado, né, desse cálculo. Então, eu também tenho que declarar a variável resultado. Tá? Agora eu vou passar o tipo da variável. Claro que a variável ela tem que ser do tipo real, porque a nota ela tem variação em casas decimais, né? Um aluno ele pode receber um 8,2, então eu não posso declarar uma variável do tipo inteiro. Ele tem que ser real. Ponto e vírgula. Por quê? Porque é final de instrução, né? A máquina vai entender que você terminou a instrução, tá? Vou aqui salvar. Cliquei aqui em cima. Vou nomear
esse arquivo com média. Lembrando que nós não temos o hábito de colocar acentos em arquivos no âmbito da computação, tá? Na nossa área da computação, nós não nomeamos arquivos com espaço e nem com acentos. Ok, agora vamos iniciar o código, né? Begin, início do código, and final do código. Nós vamos começar com a entrada de dados. Então eu preciso pedir ao usuário que ele digite a sua nota. Então o comando muito conhecido, que é o write-ln. Eu vou usar hoje o write para não pular a linha, né? Nas aulas anteriores eu estava utilizando o write-ln para pular a linha. Vamos fazer sem pular a linha, tá? Vou pedir para que o estudante ele informe a sua nota. Informe a primeira nota. 2 pontos. Vou colocar um espaço. O que é que está faltando aqui nessa linha? O ponto e vírgula, que é final de instrução. Ok? Vou fazer o mesmo eu posso também aqui copiar essa parte do código aqui para reutilizarmos. Então, fiz aqui. Lembrem de alterar essa opção aqui, ó. Informe a segunda nota, informe a terceira nota, informe a quarta nota. Ok? Cada nota aqui, uma unidade. O que é que está faltando? Pegar a informação e salvar em uma variável, né? Então vamos começar. Eu vou salvar na variável N1 a primeira nota. Olha aqui as variáveis que nós declaramos, tá? Então, se o usuário vai informar a nota 1, eu tenho que salvar, né, dar um comando de read, salve na variável N1, ponto e vírgula. Depois, será solicitado que o usuário informe a segunda nota. Nós vamos salvar na variável N2 e assim sucessivamente. Ok. O nosso bloco de entrada de dados, ele está pronto. Ok? Então, aqui, já estou salvando na variável 1, aqui na variável 2, na variável 3 e na variável 4. Ok? Por enquanto, só a variável resultado que ainda não utilizamos. Vou diminuir aqui a fonte para caber no código. Por questão de organização, eu vou pular aqui uma linha, tá? Mas fica ao seu critério. O que é que está faltando agora? Agora que eu já consigo salvar as notas dos alunos, eu vou precisar fazer o cálculo, né? Até o momento, eu consigo salvar as notas, mas eu ainda não fiz o cálculo. Então, o que eu vou fazer? A variável resultado, ela irá armazenar a média. E, baseado naquela imagem que eu mostrei, naquela explicação no início do vídeo, fazendo a contextualização sobre as médias, nós sabemos que a quantidade, no caso, os valores, né,
A soma dos valores ela será dividida pela quantidade de valores, né? Então, aqui nós temos 4 notas. Então, quer dizer que será N1 mais N2 mais N3 mais N4, dividido pela quantidade de elementos, que no caso são 4 elementos, né? Existem 4 notas. Então, resultado, ele recebe, o sinal de recebe no caso é 2 pontos, e um sinal de igual, que significa atribuição. Resultado recebe N1, que é a variável que contém a primeira nota, mais N2, mais N3, mais N4, dividido pela quantidade de elementos, que é 4, ponto e vírgula. Vale destacar que a divisão na matemática ela possui prioridade sobre a soma, né? Divisão e multiplicação têm prioridade sobre a soma e a subtração. Então, nesse caso aqui, é sempre bom você dar os parênteses para mostrar para a linguagem que primeiro nós vamos somar e depois nós vamos dividir, tá? Então, dessa forma, será dado prioridade à soma e depois à divisão. Feito isso, o próximo passo é exibirmos a média calculada. Então, aqui embaixo, vou dar o comando de write. Será write-ln, porque eu quero pular uma linha, tá? Eu quero descolar a informação da nota 4. Isso aqui é só uma questão de organização ao exibirmos os dados, tá? Então, write-ln, vou dar aqui o comando que é escrever na tela a média é 2 pontos espaço, também para descolarmos da média. A média é quem? A variável. Qual variável? Resultado. Resultado, nesse momento, está armazenando a nossa média. Aqui em cima nós fizemos o cálculo. Ponto e vírgula para dizer que é final de instrução. Vamos salvar o código. Não esqueça de salvar. E agora vamos executar o código. Vamos olhar aqui. Sempre fecha. Bom, informe a primeira nota. 6. Segunda nota, 6. 6. E vou informar aqui 5.5. Vou dar um Enter. A média é 5.87 e algumas variações. Então vejam. Após a vírgula, nós temos 6 casas decimais, né? Eu acho que ficaria mais legal se tivéssemos apenas 2 casas decimais após a vírgula. Melhora a visualização para o usuário. Então, em outras aulas, eu já demonstrei como fazer isso. No caso, é limitar a quantidade de casas decimais. Então, aqui na exibição do resultado, vou colocar 2.0, 2 pontos, a quantidade de casas que eu quero deixar após a vírgula. E no caso, será 2 casas. Tá? Então, quando ele for exibir agora, ele só vai exibir com 2 casas decimais. Ok? Vamos fazer o teste novamente. Executar. 6, 8, 4, 7. Deu Enter. Pronto. A média é 6,25. Para ficar mais legal, vamos trabalhar com condições.
Então, quando o aluno ele tiver uma média igual ou superior a 6, nós vamos dizer que ele foi aprovado. Caso não, ele tem uma nota inferior a 6. Nós vamos dar o resultado que ele foi reprovado, tá? Então vamos voltar para o código. Questão de organização, eu vou pular uma linha aqui e fazer o seguinte: trabalhar com condições. If, se resultado, no caso a média, né? Se a média for maior ou igual a 6, observe aí para não errar, maior que igual a 6, preciso colocar o begin. Vocês já sabem que é início do if. Quer dizer, então comece. Se resultado for maior ou igual a 6, imprima na tela o estudante foi aprovado. Então, estudante aprovado. Ponto e vírgula. O que é que está faltando? O final do if, que no caso é o end. Lembrando, nós não vamos precisar colocar mais um if, porque se o aluno não foi aprovado, só resta mais uma condição, que é reprovado. Tá? Então, else. Por que não coloca outro if, professor? Porque o else já é para essa questão. O else significa se não. Se a primeira condição não for verdadeira, ele vai exibir o else. O else vocês sabem que não precisamos colocar o acompanhamento do begin. Pode colocar ele sozinho. Begin write ln. Diminuir aqui a foto para melhorar a visualização. Write ln. Estudante reprovado. Vou colocar aqui padrão. Estudante reprovado. E o end, que é o final do if. Explicando todo o código. Vamos lá. Declarei as variáveis aqui acima. Como as variáveis vão ter casas decimais, eu coloquei que é do tipo real. Tá? Se fosse inteiro, ele não aceitaria o ponto, a vírgula. Esse aqui foi o primeiro bloco, que é o bloco de entrada de dados. É o momento que a máquina está interagindo com o usuário. A máquina faz uma solicitação, o usuário vai e informa seus dados. O segundo bloco é o cálculo, muito importante para que o programa funcione, é o cálculo de média, e depois a exibição da média. E aqui eu coloquei uma limitação de casas decimais. O terceiro bloco é a condição. Se o aluno ele tiver uma média maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se não, que no caso é o else, o aluno estará reprovado. Vamos testar? Vamos lá. Salva o código. Depois, executa. Fazer o teste. Informe a primeira nota. 4, 5, 6 e 5. Deu Enter. A média é 5. Estudante reprovado. Vamos fazer o teste novamente. 8, 6, 7, 8. Deu Enter. A média é 7,25. Estudante aprovado. Então, esse é o nosso código. Está funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.